Pessoal, nos vídeos anteriores eu apresentei para vocês o Tempo Trainer, que é da Finish. Eu não sei se tem outra empresa que faz esse equipamento. Falei para vocês das nadadeiras, que a intenção é aumentar a resistência que a gente produz com a água, que a água exige para a gente, com os membros inferiores. E agora a ideia é falar dos palmares. Olha o tamanho desse palmar e olha a diferença desse palmar para esse aqui. Então a mesma linha de raciocínio que eu falei para as nadadeiras, por isso que é importante a gente entender. E eu falei que agora é discutir melhor. Como é que a gente faz para poder produzir mais força dentro da água? Como é que a água exige da gente mais força? Isso depende de uma equação que é um pouquinho mais complexa, mas basicamente da ideia da área perpendicular de contato que a gente tem com a água e a velocidade que a gente faz o movimento. Então, se a gente fizer um movimento com a mesma velocidade, com esse palmar grande, com esse palmar pequeno, como a velocidade é a mesma, a outra variável, a área perpendicular à água, esse palmar grande vai exigir da gente mais força. Por outro lado, se eu estou usando esse palmar que é menor, eu vou conseguir me deslocar produzindo menos força. Mas a grande questão é a seguinte: como aqui a área de contato aumenta bastante, a tendência é que, na verdade, o nadador faça um movimento com menos velocidade. Se ele faz um movimento com menos velocidade, pode ser que ele esteja produzindo a mesma força nessa condição e nessa condição. E aqui que o professor ou o treinador eles se enganam, porque eles pensam assim: eu estou aumentando o tamanho da resistência, que no caso é o palmar, e por causa disso, naturalmente, o nadador está tendo que produzir mais força. Isso não é verdade, porque a gente tem que pensar na área perpendicular em relação à água e a velocidade de movimento. Por isso, a gente poderia talvez até fazer uma combinação entre o palmar ou a nadadeira e o tempo trainer. Por quê? Você pode verificar o tempo de braçada, a frequência de braçadas que o seu nadador utiliza geralmente numa situação sem nenhum equipamento, e você pede para ele manter uma frequência de braçadas próxima a essa frequência que ele faz sem o equipamento, utilizando o equipamento. Aí vai ser uma garantia que realmente ele está produzindo mais força, que ele precisa gerar mais força para poder se deslocar dentro da água. Então vamos supor que você queira lá que ele faça o movimento, ou que ele faz o movimento sem o palmar, com o tempo trainer, por volta aí de 70 bips por minuto. E você quer que ele faça a mesma coisa utilizando o palmar. Aí você vai ter a certeza de que ele está produzindo mais força. Só que quando o nadador está fazendo o movimento, ele não tem a certeza se o movimento dele está na frequência correta. Por isso que é importante que ele tenha o bip na orelha, para ele saber que a cada bip a mão dele tem que entrar na água para que ele possa fazer a braçada. E a mesma linha de raciocínio que eu falei para vocês para as nadadeiras se aplica para os palmares. Se for pensar na fase geral, de preparação geral, início do treinamento, onde o objetivo geralmente é ganhar mais força geral, o objetivo é ganhar comprimento de braçada, a ideia é que a gente utilize os palmares grandes. Só que o grande também depende do seu nadador. Dependendo da idade do nadador, o grande é isso aqui. Dependendo da idade do nadador, o grande é esse palmar. Então você tem que estar ciente em relação a isso também. Esse palmar aqui possivelmente vai ser utilizado só por homens e por adultos, pessoas mais fortes, pessoas mais treinadas. Então, como no início da fase de preparação geral, o objetivo é ganhar força e comprimento de braçadas, um palmar maior, como eu disse, depende de quem é seu nadador. Depois, ao longo da temporada, eu posso estar mesclando um palmar maior com um palmar intermediário, porque a ideia passa a ser o desenvolvimento da potência. E quando chega na fase de preparação específica, um palmar pequeno e depois até palmar nenhum, para que o nadador se habitue a fazer os movimentos com a frequência de competição. Sempre lembrando que tanto os palmares quanto as nadadeiras a gente pode utilizar em combinação com o tempo trainer, para que a gente tenha a certeza, a garantia de que o nadador está produzindo mais força. Então imagina o seguinte: você consegue medir a frequência gestual de uma ondulação e você quer desenvolver mais força nessa ondulação, mais potência. Você pode usar o tempo trainer, estipulando uma frequência de ondulação que você considera que é mais adequada, que é mais correta, e ver qual é a nadadeira que o nadador consegue utilizar para chegar próximo dessa frequência desejada. De uma maneira geral, a gente entende que para o desenvolvimento da potência, a gente tem que estar com uma carga que varia entre 30% e 80% da sua força máxima. Então, se o nadador utiliza uma nadadeira dessa que é grande e ele não consegue fazer um movimento dentro do estipulado, possivelmente porque essa carga está muito alta para ele, e você tem que reduzir. É lógico que a mensuração dessa força que o nadador realmente faz dentro da água, ela é muito difícil, porque não é igual na sala de musculação, você coloca uma placa a mais e você sabe que ele está fazendo mais força. Mas são referências que a gente tem. Então, utilizando o palmar, utilizando a nadadeira, a ideia é verificar a frequência de movimento
e o tamanho do equipamento para você ter certeza que o nadador produz mais força. Eu tenho dois outros palmares aqui, ó, que é esse aqui e esse outro palmar, que eu vou falar para vocês num outro vídeo, porque ele está muito mais relacionado à parte técnica do que à parte de preparação física. Um abraço!